Olá, tudo bom? E aí, turma do estágio supervisionado? Mais uma vez, né, estamos aqui no dia da nossa aula, do calendário que foi montado para vocês que estão realizando o estágio, turma 2006 ou turma 2007. Bom, eu sou a professora Alessandra Ruita, como a gente pode ver aí no slide, né? Mais uma vez a gente vem aqui para trabalhar com vocês elementos pertinentes às elaborações das avaliações, né? E a parte teórica, a bagagem teórica, metodológica que vocês precisam para dar suporte aí na realização do estágio, para dar suporte nessa etapa importante da sua formação profissional, subsídio para que você discuta aí na sua supervisão acadêmica com os supervisores, com os colegas de grupo, né? Para poder elaborar as suas avaliações, para poder atuar no estágio. Nós falamos na outra aula sobre a importância do plano de estágio, do diário de campo, né? A importância também do planejamento, da sistematização das ações que você faz junto com o seu supervisor acadêmico e seu supervisor de campo. Lembramos aí uns aspectos importantes para que você inicie o estágio. É importante que você tenha um supervisor acadêmico contratado pela Universidade de Tocantins, é importante que vocês tenham um convênio firmado para que você seja inserido no campo de estágio. Nesse campo de estágio precisa ter um profissional de serviço social, um assistente social que pertença ao quadro funcional daquela instituição e acompanhe você enquanto supervisor de campo. Não é? O estágio é uma parte gostosa, é um gargalo no serviço social, a gente já comentou, dá um pouco de trabalho, né? Principalmente pelo número grande de alunos que nós temos, para todo mundo ser inserido, mas quando você está lá no campo estagiando, é gostoso, né? Você aprende muito, o exercício profissional é uma profissão de ética, é uma profissão de posicionamento, e isso é muito bom para o aprendizado do que vai ser, né? Do que exercer, do que aprender e do próprio fazer profissional, que é propriamente colocar a mão na massa. A nossa aula hoje é a nossa quarta aula, né? Nós vamos, então, elaborar, nós estamos aí com elaboração de projeto de intervenção aplicada à política social executada nos campos de estágio. Bom, essa aula é uma aula que a gente tem aí para trabalhar com vocês sobre propriamente o projeto de intervenção, porque nós já trabalhamos aqui com vocês a respeito do relatório parcial. E hoje nós vamos, que é uma das avaliações exigidas no campo de estágio, e hoje nós vamos trabalhar, então, a questão do projeto de intervenção. Por quê? Porque a gente já conversou aqui várias vezes que são 3 avaliações exigidas. Assim que você entra em campo de estágio, você tem lá 2 horas, se você é turma 2007, para cumprir 200 horas em relação à realização do seu estágio, que você faz a parte do estágio 1 e a parte do estágio 2, você faz, então, 3 avaliações. Uma primeira avaliação é o relatório parcial, depois você, no relatório parcial, e nós trabalhamos aqui diagnóstico institucional, análise institucional, perceber e apreender quais são os problemas que existem na instituição, quais são as demandas que são apresentadas ao serviço social, as demandas implícitas, né? Que são aquelas que você chega e não consegue de imediato apreender, né? Porque elas estão um pouco camufladas, né? Você só conversando com o usuário ou participando do dia a dia daquela instituição, você poderá, então, compreender essas demandas e as explícitas, né? Que a pessoa já chega, olha, eu estou precisando disso, eu quero ser incluído no programa Bolsa Família, eu quero ser incluído no programa de moradia, que são as explícitas que o usuário, da onde você está inserido, na política que você já está inserido, ele já chega e já expõe para você. Então, outra, importante também que você faça uma análise da situação ali que você está vivendo e um diagnóstico da situação do serviço social dentro da instituição onde você faz estágio. Por quê? Isso permitirá a construção do seu relatório parcial, que foi o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver a questão do projeto de intervenção, porque você primeiro faz o relatório parcial, depois você
analisa ali as situações que são apresentadas ao serviço social e a você como estagiário, propõe a resolução de uma demanda e a partir da proposição da resolução dessa demanda, você elabora um projeto capaz, lógico, de ser executado por você e pelo seu grupo ou por você individualmente. Nós já comentamos aqui que às vezes chegam para nós projetos que não são da governabilidade dos alunos, para que nós possamos corrigir, como compra de ônibus, reforma de centro de idosos, essas parte estrutural não é uma parte de política pública, não é uma parte de execução, né, ou do trabalho, ou do fazer profissional propriamente do assistente social. Então é importante você ficar atento a isso também. Você tem que fazer e elaborar um projeto dentro da política pública para o usuário, onde você está fazendo estágio, mas um projeto que seja execuível, né? Um projeto que seja da sua governabilidade, que o seu grupo tenha condição de elaborar, que o seu grupo tenha condição de executar. Mais uma vez a gente vai ver o slide aqui da aula 4, né? Que é elaboração do projeto de intervenção aplicado à política social executada nos campos de estágio, tá bom? Bom, os objetivos da aula de hoje são aprendizagem acerca das políticas públicas. Nós vamos falar um pouquinho das políticas públicas aonde você vai estar fazendo estágio, né? Onde nós fechamos convênio aqui, porque você precisa estar trabalhando em política pública, pode ser numa empresa privada, né, com políticas sociais, pode ser numa organização não governamental, pode ser na política pública mesmo, né, numa instituição estatal ou municipal ou um órgão federal, mas é preciso que você tenha como acompanhante um supervisor de campo, a partir da contratação do seu supervisor acadêmico, que você tenha um supervisor de campo, obviamente, que seja do quadro funcional, tá? Dessa ONG ou da empresa, essa pessoa ela tem que trabalhar naquele local, ela não pode ser voluntário, para que você faça o seu estágio. E vamos também aprender a elaborar o projeto de intervenção, ok? Quais são os elementos desse projeto? O que precisa para que você elabore esse projeto? Quais são os elementos que dão subsídio para isso? Quais são os elementos importantes? O que está exigindo, né? O que se exige no manual, o que se exige na ferramenta que seja postado, que vai ser, na verdade, uma avaliação, né? São as avaliações de estágio que são atribuídas as notas para que você passe nessa disciplina e para que você colhe grau, porque não o estágio é uma atividade que compreende uma mescla entre teoria e prática, não é mesmo? O estágio você vai para a parte de campo, onde você se insere numa instituição, trabalha, né, faz as atividades juntas com o assistente social, mas tem a parte teórica, que você trabalha com o supervisor acadêmico aí do seu polo, que você trabalha essas aulas teóricas aqui comigo, professora Alessandra, onde a gente trabalha a construção dessas avaliações que você posta na ferramenta e onde são atribuídas as notas, que é a parte teórica do estágio, porque o estágio, como eu disse agora há pouco, é importantíssimo, é uma parte tremendamente ressaltada da sua formação profissional, mas que envolve a teoria e a prática também, é uma mescla entre teoria e prática. Bom, eu queria esclarecer algumas coisas com vocês antes da gente dar entrada propriamente nessas políticas públicas, que nós vamos descrever um pouquinho e falar sobre elas, e queria dar alguns esclarecimentos de perguntas que surgem no fórum da disciplina pra gente, ok?